estratégias para que você possa construir a sua casa do zero, mesmo sem experiência e sem recurso. Nós estamos fazendo uma série especial, chama Atalhos e Obstáculos de como você construir a sua casa, né? É basicamente um pré-aquecimento da semana do construção do zero a chaves. Qual é o objetivo dessa série? É a gente passar para vocês alguns conhecimentos básicos, né, de obstáculos e atalhos que você vai encontrar nessa jornada. Então eu tenho usado muito, né, a metáfora de uma viagem, quando você tem que se preparar, que você conhece todo o caminho. E então eu estou aqui, meu nome é Danilo, eu sou especialista, sou engenheiro, especialista em construções residenciais de alta performance, sou especializado também na modalidade de aquisição de terreno e construção, que permite que você tenha uma outra forma de você construir a sua casa mesmo que você não tenha o recurso e a experiência. E o tema de hoje vai falar justamente assim, eu não tenho experiência, né? Então o tema de hoje é esse. Porque muitas pessoas chegam até a mim, né, conversando, e eu acabei de fazer um atendimento também agora, né, agora está muito mais digital, a gente está fazendo os atendimentos online, e o que acontece? As pessoas têm muito esse obstáculo, né, de não ter experiência com casa. Muitas pessoas, às vezes, por não enxergar isso como obstáculo, até partem para fazer de forma intuitiva. Como assim? Muita gente acha que construir é fácil. Não, eu só contrato lá o pedreiro e ele vai fazendo e tal. Que é muito que eu venho falando, né, ao longo dessas lives, dessa série, né, da jornada de atalhos e obstáculos, que isso pode ser um problema muito sério para você lá na frente. Então hoje nós vamos tratar para você que não tem experiência. Eu pretendo chegar aqui. Oi pessoal, peço desculpas, a gente teve uma queda aqui de energia, né? E acabou tendo um problema aqui, tá bom? Mas vamos continuar. O tema de hoje é como construir sem experiência. Esse problema fica muito na mente das pessoas, né? Porque aquilo que a gente não conhece, a gente costuma ter receio, ter medo, ter insegurança. E a gente tem visto que quando a pessoa ela consegue dominar um pouco mais o assunto e ela consegue avançar mais e inclusive performar melhor a obra. O que é performar melhor a obra, né? Justamente fazer a obra com um menor custo e você ter o maior resultado. Porque toda habilidade, né? A gente sempre fala assim, que toda habilidade ela é adquirida de três coisas, né? Conhecimento, prática e repetição. Mas aí você fala assim, Danilo, quer dizer que eu vou ter que fazer várias casas? Não, né? Mas se você tiver o conhecimento de como você faz, você trilha essa jornada e você contratar bem uma pessoa que já tenha feito, né, várias casas, então você vai ter o conhecimento de como funciona todo o processo, vai contratar alguém que fez a prática e repetiu ela várias vezes. E isso trouxe o que? A habilidade. Por isso que a gente bate muito na tecla da contratação. Porque a contratação é uma fase importante, porque embora você tenha, eu vou falar muito agora aqui na sequência, né? Você tem que ter uma mudança de postura, principalmente com relação a você ter cabeça de construtor, né? Porque você, na realidade, quando você constrói a sua casa, você fica assim, você tem vários papéis, né? Vamos dizer assim que você veste o chapéu de proprietário, né? Porque o objetivo maior que você quer, qual que é? Você está morando lá na sua casa, que ela atendeu às suas necessidades, que ela está lá no local que você escolheu, no terreno onde você escolheu, enfim, né? Do jeito que você quis, o acabamento, o azulejo, o piso, enfim, né? A fachada e tudo mais. Isso tudo é o seu destino. Mas para chegar lá, você vai ter dois papéis importantes nessa jornada, né? Que é o papel de proprietário e de gerenciador da sua obra, né? Que a gente fala que é o chapéu do construtor, mas não efetivamente daquele cara que vai erguer a sua parede, vai fazer isso, não. Mas é o papel de você poder gerenciar bem a sua obra.
Eu fiz muitos anos, eu fiz mais de 23 anos de carreira, gerenciamento de obra. Foi por isso que nesses 30 anos, né, a gente conseguiu desenvolver essa metodologia para que você possa performar bem, porque a gente vê que a forma, quando você tem esse método, né, quando você tem um passo a passo, quando você conhece um assunto, você consegue fazer melhor. Então, a habilidade, ela vem do conhecimento, da prática e da repetição. E eu estou falando aqui para vocês uma sacada, uma dica bastante legal. Se você tiver conhecimento sobre o assunto, você sim vai poder contratar alguém que tenha prática e habilidade suficiente para que faça sua obra, e você, tanto no papel de proprietário, onde você vai economizar, lembra que eu sempre falei, quando você compra um imóvel pronto, você pagou para alguém construir, você pagou para alguém gerenciar, você pagou para alguém comprar o material para você, você pagou, e você vai pagar o quê? Um lucro dele. Nesse caso, essa modalidade, eu sempre tenho dito para as pessoas, para mim é a forma mais inteligente de você conseguir construir a sua casa. Lembra que aqui no canal a gente tem falado muito que é sobre construção. Então a gente está dando um passo a passo de como você construir a sua casa. Então para quem, mas eu não quero construir sua casa, tá, então vai comprar um imóvel pronto, né? Porque a gente tem visto muitos comentários e tal, a gente busca as pessoas que estejam realmente com esse objetivo, né? Que sejam comprometidas. Não, eu quero fazer minha casa, eu quero construir minha casa, faz sentido para mim ter a minha casa, só que eu quero construir ela dentro do meu orçamento, dentro de um planejamento, aonde eu não vou ter imprevistos de acabar o dinheiro no meio da obra, eu não vou ter pedreiro pedindo saco de cimento toda sexta-feira, querendo receber toda sexta-feira, e sim você saber exatamente cada etapa, o que você vai gastar e como você vai fazer. Por isso que a gente fala muito importante agora do método. Então ontem a gente falou bastante do planejamento, né, que é o planejamento de como fazer e tal, e hoje a gente está entrando um pouquinho a mais no método que vai justamente resolver esse problema seu de falta de experiência, né? Porque quando a gente não tem experiência sobre um assunto, como é que a gente faz? Pô, a gente vai adquirir conhecimento. Então, eu tenho muito ensinado para as pessoas, né, para quem já ouviu falar na regra de Pareto, do 80-20. 20% de conhecimento vão te dar 80% de resultado. Olha só, então eu estou te falando, se você tiver o conhecimento de 20%, você vai ter 80% de resultado. Por que isso? Porque se você tiver sabendo como você vai performar a sua obra, que é cada etapa, o que você vai gastar em cada etapa, o que você vai gastar de recurso, quando que você tem que comprar o material, quais são os materiais, a lista completa de material, não tem como errar, não tem como uma pessoa chegar para você e falar assim, olha, me manda aqui 40 sacos de cimento. Se lá, eu estou dando cimento como um exemplo, tá? Podia ser metro cúbico de concreto, podia ser bloco, podia ser o que for. Se lá naquela etapa, né, no seu GPS, que a gente sempre fala aqui, tá lá que você só tem que fornecer 12. 12. Você pode até numerar o saco, tá aqui, ó, de 1 a 12 tá aqui para você. Porque, agora estão mais 10, tá? Então tá do 11 ao 21. Né? E assim sucessivamente. Então quando você tem esse controle, não tem como dar errado, como faltar recurso para a obra, né? Você tem todos os pagamentos atrelados à execução de uma fase. Então tudo isso traz segurança para você. Então há esse obstáculo que tem assim, poxa, mas eu não tenho experiência. Mas a gente também não tinha muita experiência em várias coisas da nossa vida. Nenhum nadador vai lá chegar e cair na piscina e já começar a nadar bem. Você vai aprender os passos e depois você vai executar para performar. Mas no caso da obra, quando você conhece o modelo de gestão de obra, eu sou engenheiro. Pergunta para mim assim, se em mais de 30 anos eu fiquei assentando não, eu nunca assentei tijolo. Mas eu sei exatamente como o cara deve fazer, quantos tijolos, quantos blocos vão por metro quadrado, qual é o tipo de bloco.
eu sei quanto se gasta de concreto, de cimento, de acabamento, de reboco, de gesso. Claro que isso vem da experiência, mas no caso de vocês, só se vocês terem isso feito bem definido, vai te ajudar muito. Porque a modalidade de aquisição de terreno em construção, ela tem algumas especificidades. E uma delas é você ter que ter isso definido antes. É muito que eu tenho falado que essa modalidade permite para você que não tem o recurso total, que precisa levantar o recurso e não quer fazer de forma intuitiva, construir a sua obra com segurança. E eu vejo muita gente que às vezes não quer pagar o preço. Se não quer pagar o preço, vai comprar pronto, paga lá o lucro de quem fez e tá tudo bem. É uma forma bem natural, também normal de mercado. Mas se você quer construir de uma forma inteligente, se você quer construir dentro do seu custo e quer construir com segurança, essa modalidade, aquisição de terreno em construção, ela é muito importante, né? Eu estava falando no outro episódio da série, eu conheço uma construtora, né, que se especializou nisso, que em 10 anos ela já fez mais de 600 casas nessa modalidade. Então você imagina o impacto que uma construtora só fez, inclusive para você, eu sei que tem alguns construtores que me acompanham e tal, a gente vai estar fazendo depois uns episódios destinados a vocês, para ensinar um pouquinho melhor como tramitar, né, como performar dentro da modalidade aquisição de terreno e construção. Porque mesmo que você não tenha um centavo, eu vou dar um exemplo aqui já daqui a pouco, pessoal que não tinha dinheiro nenhum, né? E eles conseguiram fazer a casa deles. Eu até trouxe uma foto aqui e tal para vocês darem uma olhada. Então essa modalidade traz realmente essa vantagem, né? Porque é uma modalidade exclusiva, só a Caixa tem, então não tem outro banco que tenha a modalidade. E é onde você compra um imóvel na planta. Eu faço muito essa analogia do imóvel na planta, porque ela é mais fácil de entender, porque quando você vai lá comprar o imóvel na planta, ele não existe. A consultora vai lá, faz um anúncio, mostra o desenho e tudo mais, e ela te vende, você assina os contratos, e aí a construtora vai construir. Só que você não vai poder personalizar o imóvel, normalmente ele já tem um padrão, porque todas as condições, tudo que vai ser fornecido tem que estar descrito antes, porque nem a construtora pode mudar no meio do caminho, nem você, porque se comprou aquilo lá, você tem que receber aquilo. Esse documento fica registrado no banco, né? Fica registrado em cartório, fica registrado em todo o processo, justamente para te dar uma segurança até jurídica do que você está comprando. Então lá tem as marcas dos fios que você vai receber, das louças, dos metais, né? Normalmente quando quem já assinou um imóvel na planta ou viu alguma coisa, vê que tem 3 marcas, que é justamente que não pode ter uma só, por uma questão até de ordem jurídica, né? Você tem que dar 3 opções para não ter um comprometimento de tipo uma venda casada. Então tem lá essa condição. Então a modalidade ela é importante por causa disso. Então hoje a gente tem se especializado muito, né? Eu faço muito atendimento de uma prestação de assessoria, né? Para que as pessoas possam fazer, e eu tenho visto a quantidade de dúvidas. Isso também foi o que me motivou muito, né? Claro que o episódio todo que nós tivemos recente dessa questão do vírus e tudo mais, de você ficar em isolamento social, incentivou bastante. E eu tô gostando, tá? Porque assim, as estratégias para que você possa construir a sua casa do zero, mesmo sem experiência e sem recurso. Nós estamos fazendo uma série especial, chama Atalhos e Obstáculos de como você construir a sua casa, né? É basicamente um pré-aquecimento da semana do construção do zero a chaves. Qual é o objetivo dessa série? É a gente passar para vocês alguns conhecimentos básicos, né, de obstáculos e atalhos que você vai encontrar nessa jornada. Então eu tenho usado muito, né, a metáfora de uma viagem, quando você tem que se preparar, que você conhece todo o caminho. E então eu estou aqui
Meu nome é Danilo, eu sou especialista, sou engenheiro, especialista em construções residenciais de alta performance. Sou especializado também na modalidade de aquisição de terreno e construção, que permite que você tenha uma outra forma de você construir a sua casa, mesmo que você não tenha o recurso e a experiência. E o tema de hoje vai falar justamente assim: eu não tenho experiência, né? Então o tema de hoje é esse, porque muitas pessoas chegam até a mim, né, conversando. Eu acabei de fazer um atendimento também agora, né? Agora está muito mais digital, a gente está fazendo os atendimentos online. E o que acontece? As pessoas têm muito esse obstáculo, né, de não ter experiência com casa. Muitas pessoas, às vezes, por não enxergar isso como obstáculo, até partem para fazer de forma intuitiva. Como assim? Muita gente acha que construir é fácil. Não, eu só contrato lá o pedreiro e ele vai fazendo e tal, que é muito que eu venho falando, né, ao longo dessas lives, dessa série, né, da jornada de atalho e obstáculos, que isso pode ser um problema muito sério para você lá na frente. Então hoje nós vamos tratar para você que não tem experiência. Eu pretendo chegar aqui. Oi pessoal, peço desculpas, a gente teve uma queda aqui de energia, né? E acabou tendo um problema aqui, tá bom? Mas vamos continuar. O tema de hoje é como construir sem experiência. Esse problema fica muito na mente das pessoas, né? Porque aquilo que a gente não conhece, a gente costuma ter receio, ter medo, ter insegurança. E a gente tem visto que quando a pessoa ela consegue dominar um pouco mais o assunto, e ela consegue avançar mais, e inclusive performar melhor a obra. O que é performar melhor a obra, né? Justamente fazer a obra com um menor custo e você ter o maior resultado. Porque toda habilidade, né? A gente sempre fala assim, que toda habilidade ela é adquirida de 3 coisas, né? Conhecimento, prática e repetição. Mas aí você fala assim, Danilo, quer dizer que eu vou ter que fazer várias casas? Não, né? Mas se você tiver o conhecimento de como você faz, você trilha essa jornada, e você contratar bem uma pessoa que já tenha feito, né, várias casas, então você vai ter o conhecimento de como funciona todo o processo, vai contratar alguém que fez a prática e repetiu ela várias vezes. E isso trouxe o quê? A habilidade. Por isso que a gente bate muito na tecla da contratação. Porque a contratação é uma fase importante, porque embora você tenha, eu vou falar muito agora aqui na sequência, né, você tem que ter uma mudança de postura, principalmente com relação a você ter cabeça de construtor, né, porque você, na realidade, quando você constrói a sua casa, você fica assim, você tem vários papéis, né, vamos dizer assim, que você veste o chapéu de proprietário, né? Porque o objetivo maior que você quer, qual que é? Você está morando lá na sua casa, que ela atendeu às suas necessidades, que ela está lá no local que você escolheu, no terreno onde você escolheu, enfim, né? Do jeito que você quis, o acabamento, o azulejo, o piso, enfim, né? A fachada e tudo mais. Isso tudo é o seu destino. Mas para chegar lá, você vai ter 2 papéis importantes nessa jornada, né? Que é o papel de proprietário e de gerenciador da sua obra, né? Que a gente fala que é o chapéu do construtor, mas não efetivamente daquele cara que vai erguer a sua parede, vai fazer isso, não. Mas é o papel de você poder gerenciar bem a sua obra. Eu fiz muitos anos, eu fiz mais de 23 anos de carreira, gerenciamento de obra. Foi por isso que nesses 30 anos, né, a gente conseguiu desenvolver essa metodologia para que você possa performar bem, porque a gente vê que a forma, quando você tem esse método, né, quando você tem um passo a passo, quando você conhece um assunto, você consegue fazer melhor. Então, a habilidade, ela vem do conhecimento, da prática e da repetição. E eu estou falando aqui para vocês uma sacada, uma dica bastante legal. Se você tiver conhecimento sobre o assunto, você sim vai poder contratar alguém que tenha prática e habilidade
suficiente para que faça sua obra e você, tanto no papel de proprietário, onde você vai economizar, lembra que eu sempre falei, quando você compra um imóvel pronto, você pagou para alguém construir, você pagou para alguém gerenciar, você pagou para alguém comprar o material para você, você pagou e você vai pagar o quê? Um lucro dele. Nesse caso, essa modalidade eu sempre tenho dito para as pessoas, para mim é a forma mais inteligente de você conseguir construir a sua casa. Lembra que aqui no canal a gente tem falado muito que é sobre construção. Então a gente está dando um passo a passo de como você construir a sua casa. Então para quem, mas eu não quero construir sua casa, tá, então vai comprar um imóvel pronto, né? Porque a gente tem visto muitos comentários e tal, a gente busca as pessoas que estejam realmente com esse objetivo, né? Que sejam comprometidas. Não, eu quero fazer minha casa, eu quero construir minha casa, faz sentido para mim ter a minha casa, só que eu quero construir ela dentro do meu orçamento, dentro de um planejamento, aonde eu não vou ter imprevistos de acabar o dinheiro no meio da obra, eu não vou ter pedreiro pedindo saco de cimento toda sexta-feira, querendo receber toda sexta-feira, e sim você saber exatamente cada etapa, o que você vai gastar e como você vai fazer. Por isso que a gente fala muito importante agora do método. Então ontem a gente falou bastante do planejamento, né, que é o planejamento de como fazer e tal, e hoje a gente está entrando um pouquinho a mais no método que vai justamente resolver esse problema seu de falta de experiência, né? Porque quando a gente não tem experiência sobre um assunto, como é que a gente faz? A gente vai adquirir conhecimento. Então, eu tenho muito ensinado para as pessoas, né, para quem já ouviu falar na regra de Pareto, do 80-20. 20% de conhecimento vão te dar 80% de resultado. Olha só, então eu estou te falando, se você tiver o conhecimento de 20%, você vai ter 80% de resultado. Por que isso? Porque se você tiver sabendo como você vai performar sua obra, que é cada etapa, o que você vai gastar em cada etapa, o que você vai gastar de recurso, quando que você tem que comprar o material, quais são os materiais, a lista completa de material, não tem como errar, não tem como uma pessoa chegar para você e falar assim, olha, me manda aqui 40 sacos de cimento, se lá, eu estou dando cimento como um exemplo, tá? Podia ser metro cúbico de concreto, podia ser bloco, podia ser o que for. Se lá naquela etapa, né, no seu GPS, que a gente sempre fala aqui, tá lá que você só tem que fornecer 12. 12. Você pode até numerar o saco, tá aqui, ó, de 1 a 12 tá aqui para você. Porque, agora estão mais 10, tá? Então tá do 11 ao 21, né? E assim sucessivamente. Então quando você tem esse controle, não tem como dar errado, como faltar recurso para a obra, né? Você tem todos os pagamentos atrelados à execução de uma fase. Então tudo isso traz segurança para você. Então, há esse obstáculo que tem assim, poxa, mas eu não tenho experiência. Mas a gente também não tinha muita experiência em várias coisas da nossa vida. Nenhum nadador vai lá chegar e cair na piscina e já começar a nadar bem. Você vai aprender os passos e depois você vai executar para performar. Mas no caso da obra, quando você conhece o modelo de gestão de obra, eu sou engenheiro. Pergunta para mim assim, se em mais de 30 anos eu fiquei assentando não, eu nunca assentei tijolo, mas eu sei exatamente como o cara deve fazer, quantos tijolos, quantos blocos vão por metro quadrado, qual é o tipo de bloco, eu sei quanto se gasta de concreto, de cimento, de acabamento, de reboco, de gesso. Claro que isso vem da experiência, mas no caso de vocês, só se vocês terem isso feito bem definido, vai te ajudar muito. Porque a modalidade de aquisição de terreno em construção, ela tem algumas especificidades. E uma delas é você ter que ter isso definido antes. É muito que eu tenho falado que essa modalidade permite para você que não tem o recurso total, que precisa levantar o recurso e não quer fazer de forma intuitiva, construir a sua obra com segurança. E eu vejo muita gente que às vezes não quer pagar o preço. Se não quer pagar o preço,
vai comprar pronto, paga lá o lucro de quem fez e tá tudo bem. É uma forma bem natural, também normal de mercado. Mas se você quer construir de uma forma inteligente, se você quer construir dentro do seu custo e quer construir com segurança, essa modalidade, aquisição de terreno e construção, ela é muito importante, né? Eu estava falando no outro episódio da série, eu conheço uma construtora, né, que se especializou nisso, que em 10 anos ela já fez mais de 600 casas nessa modalidade. Então você imagina o impacto que uma construtora só fez, inclusive para você, eu sei que tem alguns construtores que me acompanham e tal, a gente vai estar fazendo depois uns episódios destinados a vocês, para ensinar um pouquinho melhor como tramitar, né, como performar dentro da modalidade aquisição de terreno e construção. Porque mesmo que você não tenha um centavo, eu vou dar um exemplo aqui já daqui a pouco, pessoal que não tinha dinheiro nenhum, né? E eles conseguiram fazer a casa deles. Eu até trouxe uma foto aqui e tal para vocês darem uma olhada. Então essa modalidade traz realmente essa vantagem, né? Porque é uma modalidade exclusiva, só a Caixa tem, então não tem outro banco que tenha a modalidade. E é onde você compra um imóvel na planta. Eu faço muito essa analogia do imóvel na planta porque ela é mais fácil de entender, porque quando você vai lá comprar o imóvel na planta, ele não existe. A consultora vai lá, faz um anúncio, mostra o desenho e tudo mais, e ela te vende, você assina os contratos e aí a construtora vai construir. Só que você não vai poder personalizar o imóvel, normalmente ele já tem um padrão, porque todas as condições, tudo que vai ser fornecido tem que estar descrito antes, porque nem a construtora pode mudar no meio do caminho, nem você, porque se comprou aquilo lá, você tem que receber aquilo. Esse documento fica registrado no banco, né? Fica registrado em cartório, fica registrado em todo o processo, justamente para te dar uma segurança até jurídica do que você está comprando. Então lá tem as marcas dos fios que você vai receber, das louças, dos metais, né? Normalmente quando quem já assinou um imóvel na planta ou viu alguma coisa, vê que tem 3 marcas, que é justamente que não pode ter uma só, por uma questão até de ordem jurídica, né? Você tem que dar 3 opções para não ter um comprometimento tipo uma venda casada. Então tem lá essa condição. Então a modalidade ela é importante por causa disso. Então hoje a gente tem se especializado muito, né? Eu faço muito atendimento de uma prestação de assessoria, né? Para que as pessoas possam fazer, e eu tenho visto a quantidade de dúvidas. Isso também foi o que me motivou muito, né? Claro que o episódio todo que nós tivemos recente dessa questão do vírus e tudo mais, de você ficar em isolamento social, incentivou bastante. E eu tô gostando, tá? Porque assim, o que eu tenho atingido pessoas, o que tem tido de retorno, tem sido muito legal. Mas vamos lá. Por que esse obstáculo é um obstáculo, né? Por que a gente tem esse obstáculo? Porque justamente é a falta do conhecimento. Mas como é que eu resolvo o conhecimento? Uma das maneiras é você tem várias maneiras de fazer, mas uma delas é o seguinte: vou adquirir o conhecimento, vou estudar. Bom, você pode fazer uma faculdade, tudo, mas não faz sentido, né? Porque você vai gastar um tempo enorme, a menos que você queira virar uma construtora, né? Embora você tenha o chapéu de proprietário, o chapéu de construtor, mas o chapéu de construtor é o seguinte: cara, eu vou contratar alguém. Porque eu conheço escritórios, por exemplo, de direitos, que o dono do escritório não é um advogado. Eu conheço essas empresas de odontologia, onde os proprietários não são dentistas, mas eles contratam dentistas. Por quê? Os dentistas têm, além do conhecimento, eles têm a prática e adquiriram pela repetição. Mas para você gerenciar, quando você tem o conhecimento do negócio, já te ajuda bastante. Então vamos pegar aqui o caso do Thiago. Ele não tinha nenhum conhecimento, nenhuma experiência em construção de casa. Ele é um programador, faz programação eu não lembro direito, mas ele faz uma programação de equipamento 3D e tal, de usinagem, enfim.
e eles compraram lá, eles estavam pagando o terreno, estavam pagando cerca de 1.100 por mês no terreno, e quando conheceram o método, falaram, bom, a gente precisa construir, pô, mas eu não tenho experiência. E eles foram um caso assim, atípico, que eles começaram a fazer todo o projeto, aí se viram um pouco da dificuldade e fizeram uma casa. Hoje eles estão morando na casa e pagam R$830 por mês com terreno e construção. Pô, é mágica? Não. É porque quando você compra um terreno, a loteadora ela faz um prazo menor de financiamento. Normalmente, às vezes 100 meses, 120, 144 meses, e tem um juro muito maior. Normalmente é IPCA mais uma taxa de juros que pode ficar entre 0,5% e 1% ao mês. Isso representa muito. Você vê a Selic essa semana caiu para 2,25%, já se fala que até dezembro vai estar menos do que 2 pontos percentuais, então você vê que o juros está muito baixo. Então quando você coloca 1% de juros ao mês, ao longo de um ano, numa conta assim bem simples, é 12%. Né? Então está ficando muito caro. Então você financiar terreno, nada contra, porque também é um negócio do loteador, né? Ele fez todo o projeto, mas é bom para o loteador. Para você é comprar o terreno e já construir. Porque terreno parado, você fica lá pagando o terreno, que ele está parado, você não está usufruindo dele. Normalmente já se vende num preço que a valorização do terreno ela não é tão significativa quanto você colocar uma benfeitoria, que é o imóvel na casa, e você está pagando lá. Né? E eles fizeram essa casa aqui, ó. Não sei se dá para todo mundo ver, né? Deixa eu colocar aqui uma sombra atrás, né? Só para ficar. Olha assim, aqui é uma casa. Para vocês terem uma ideia, ela tem 67 metros quadrados, 68 metros quadrados, os quartos, sala, cozinha, banheiro, acabamento lá em porcelanato, né? Bem bacana, cozinha de conceito aberto e tudo mais. Pessoal, essa casa de 68 metros custou R$71 mil. Assim, para muita gente isso é pouco, para muita gente isso é muito. Mas pensa bem, terreno que eles estavam pagando 1.100, eles pagam 830. Um terreno que estava vazio, hoje eles têm uma casa. Eles com terreno e construção, eles gastaram aí cerca de 150, 160 mil, e hoje essa casa está avaliada em 200 mil. Então, vale muito a pena, vale muito a pena. E outra coisa, eles construíram dentro da realidade deles, tanto financeira quanto de necessidade, né? Porque é um casal, tal, então eles tinham lá 2 dormitórios, eles fizeram uma opção de, por enquanto eles não têm filho, tal, mas eles já deixaram a casa até preparada, se precisar fazer um 3º dormitório, ela já contempla no projeto a possibilidade de fazer uma extensão, né? E deixaram lá também uma área de lazer para eles. Então isso tudo é quando você vai vencer. Então eles compraram, foram atrás das informações, seguiram passo a passo, porque você não pode achar que de forma intuitiva você vai fazer, porque tem muitos obstáculos, muitos pontos cegos, muitas coisas que vocês não conhecem. Ontem mesmo eu estava conversando com um cliente, e estava explicando para eles, né? Um deles tem contabilidade e tal, então estava explicando como as pessoas nem sabem que precisa fazer contabilidade da obra, e que a contabilidade na obra bem feita, ela te traz uma economia às vezes de 3, 4, 5% do valor total da sua obra. Olha só como é significativo, né? E às vezes é muito mais, por exemplo, que o pessoal paga no curso que a gente faz. A gente aqui tem um curso, né? Que inclusive o aquecimento é justamente porque a gente vai ter uma turma, pelo menos esse ano eu vou fazer pelo menos mais essa turma, não sei se eu vou fazer outra, porque o volume de alunos, né, tem tomado bastante tempo, que a gente dá um suporte, que é um GPS, que fala tudo passo a passo que você deve fazer. E desde documentação, aprovação, escolha de terreno para quem não escolheu, como também a questão de você estar vendo o que você precisa saber, como você faz contratos e tudo mais. Porque aí sim você pode delegar, né, a responsabilidade.
E eu tenho batido muito nessa tecla que dá uma grande diferença entre você delegar e delargar. Porque quando você contrata uma pessoa de um assunto que você não conhece, você não tem nenhuma métrica de referência, como é que você vai cobrar? Como é que você vai cobrar que a pessoa precisa usar lá 20 sacos de cimento naquela semana, precisa usar tantos blocos, precisa fazer isso e aquilo, se você não tem isso bem mensurado? Se você acha que delegou, mas na realidade você delargou, porque a diferença ela é um pouco sutil, né? A palavra é um pouco forte, mas a diferença é sutil. Porque quando você tem métrica, não tem jeito. É a mesma coisa, porque na modalidade de aquisição, terreno e construção, o engenheiro da Caixa vai todo mês lá na sua obra. Ele tem um cronograma físico-financeiro que é feito antes até da contratação, que ele é analisado, passado por todo um laudo técnico, né? Uma avaliação técnica para ter aprovação, e lá tá lá, ó, esse mês aqui eu tinha que ter feito essa tarefa. Bom, beleza, você tem as tarefas, você tem a lista de material que era necessário para fazer as tarefas e você tem também tudo que foi envolvido na tarefa, seja mobilização, seja estoque, enfim, e que permite você negociar compra, negociar para forma de pagamento. Então, por exemplo, numa obra, a pessoa foi lá e comprou todo o material, negociou forma de pagamento. Tem gente que compra assim, olha, já compra o bloco agora para pagar daqui 30 dias, porque ele sabe que em 20 dias ele vai ter a medição, ele vai receber o dinheiro, e assim vai fazendo. Por isso que eu conheço, né, muitos consultores que eles montaram um business nesse negócio. Eles têm um negócio, porque eles fazem do jeito certo. O jeito errado é você delargar para alguém e deixar andar. Aqui é um canal onde eu estou te ensinando como você constrói a sua casa. Sua casa ideal, sua casa de sonho, a sua casa que esteja dentro da sua necessidade, dentro da sua realidade financeira. A gente sempre fala desse equilíbrio, que é importante, porque recentemente eu estava falando, essa semana mesmo, né, com um cliente, e eles fizeram um projeto, estavam fazendo um projeto magnífico, tinha quase 400 metros quadrados da casa. E eu falei, vocês têm ideia que isso aqui vai custar mais de R$1 milhão para construir? E eles tomaram um impacto. Como assim? Poxa, 1 milhão, eu achei que não ia gastar tanto. Porque eu falei assim, vocês colocaram tantas coisas e tal, e quando você pega lá um arquiteto e você pede, ele vai fazer o que você está pedindo. Porque não é uma responsabilidade dele você ter dinheiro. Aí o que eles fizeram? Pegaram, ajustaram toda a condição financeira deles, quanto eles têm para gastar na casa, listaram as prioridades e agora estão fazendo um novo projeto. É mais ou menos que a gente vê lá muito naqueles programas, Irmãos à Obra, Sua Casa, a reforma da sua casa, Ame ou Deixa, tal. Tem aqueles programas onde pode ver que o pessoal sempre leva, a pessoa pede um monte de coisa e fala assim, no bairro tal, ele leva lá e fala assim, tá vendo isso aqui? Nossa, isso aqui tem tudo, mas custa o dobro do que você quer gastar. Então uma opção qual que é a sua? Comprar uma casa usada e reformar, que é o conceito do programa. No caso aqui, qual é o conceito do nosso programa? Ó, aprende como fazer, que você pode construir a sua casa dentro do seu orçamento, dentro da sua realidade, a preço de custo. Então você vai ter muito mais reais vai ter muito mais metros quadrados por reais, ou com cada real você vai otimizar muito a sua construção, seja com acabamento, seja com tamanho, enfim, o que você precisa, tá? Então a gente vê aqui que uma casa dessa, olha só, vou botar aqui de novo porque eu tô contra a luz aqui, né? Não sei se dá pra ver, mas olha só que casa bonita, né? É uma casa simples, pessoal. É uma casa que uma família com, sei lá, eu estou falando aqui em São Paulo, né, só para ter uma ideia, então cada estado tem diferente, porque o terreno acaba tendo uma influência muito grande nesse valor, né? A gente pega, por exemplo, mesmo no estado de São Paulo, quando você pega aqui na região metropolitana, falar que um terreno pequeno, de 200 metros, custa mais de 100 mil, é normal. Mas quando você vai mais para noroeste de São Paulo e tal, às vezes esse mesmo terreno vai custar 30, 40, 50 mil, custa metade disso. Então ele está muito ligado. Então,
Por que eu insisto muito que é a forma inteligente, né, mais inteligente de fazer? Porque quando você adquiriu esse conhecimento, que é justamente o que a gente está passando, passa no curso, você vai estar no comando da sua obra. Você vai ter a sua obra no seu comando. Você vai saber o material que está sendo comprado, você vai saber, porque o material sai todo comprado no seu nome, você vai saber delegar, cobrar, né? Quem é chefe aí, quem está assistindo e é chefe, sabe às vezes da dor que é quando você exerce um cargo de liderança, que você delega uma tarefa, né? E a pessoa não faz a tarefa como deveria ser feito. Só que nesse caso, o prejuízo é seu, a responsabilidade é sua. Lembra? Eu falei que você tem 2 chapéus, um de proprietário e um de construtor, e uma construtora tem responsabilidade, como você tem responsabilidades, né? E aí você tem que pegar e começar a pensar, né, como construtor. Então eu sempre falo no final, né, como é que eu faço? Eu dou sempre uma dica prática aqui, né? É você vestir o chapéu de construtor. O que é vestir o chapéu de construtor? Bom, se eu não tenho conhecimento e eu vou ter que ter esse chapéu porque eu vou passar um período para eu chegar à minha jornada, né, para eu chegar ao meu destino, é a mesma coisa quando você embarca no avião. Naquele momento você está com o chapéu de passageiro. Você não tem influência, você não tem como ir lá e assumir o comando do avião, né? Porque você não está preparado. Mas se você tem o conhecimento de quanto vai lá na rota, quanto tempo vai levar, como é que funciona o check-in, quanto tempo você chega antes, os vistos que você precisa ter, quando você vai desembarcar, o clima que vai estar lá para você se preparar, isso vai te ajudar, né? Quantas vezes eu não vi em viagens que eu fui pegar minha esposa no aeroporto, tava um frio danado, o pessoal vindo lá, sei lá, de algum lugar que tava quente, desembarcando lá de bermuda e camiseta com lá 9 graus aqui em São Paulo, né? Então, por quê? Porque a pessoa não se preparou, né? Então, a dica prática que eu dou é: vista o chapéu de construtor, saiba, aprenda como as nuances da aquisição de terreno e construção, porque ela vai te ajudar sim a abrir a sua mente, você performando bem em cada etapa, porque o próprio processo ele já te ajuda nisso, você ter esse controle. Faça muito bem a seleção de quem vai trabalhar com você. A gente tem um episódio lá, olha, como eu contrato e tal. Eu vou estar falando mais sobre isso, né, que é um atalho você contratar uma pessoa, quando eu falo pessoa, é pessoa jurídica, né, que possa fazer para você, sabe? Faça os seguros que são inerentes para você se preparar, para você se resguardar, porque lembra que eu falei, como você é o dono da obra, mas você está com o chapéu de construtor, qualquer coisa que acontecer na obra é responsabilidade sua. Foi interessante que ontem eu tava discutindo, né, conversando, né, com um casal, e lá no GPS tem a colocação de tapume. E eles falaram, mas eu não queria gastar dinheiro com isso, porque é um condomínio fechado e tal. E aí eu expliquei, é um condomínio fechado. Agora eles têm um filho, tem 2 filhos pequenos, né? Você tem filhos pequenos, não tem? Tem. Você vai no condomínio, né? É um condomínio que eles vêm aqui para passar o final de semana, eles moram em São Paulo e tal. Você vai lá, você quer justamente que seu filho possa brincar no condomínio. Imagina que não tem uma obra cercada e ele vai brincar nessa obra e sofre um acidente. De quem que é a culpa? Pensa bem, de quem que é a culpa? Do condomínio? Não, o condomínio tem as regras de segurança. Do dono da obra que deixou a obra lá? Ou de você que deixou seu filho solto? Né? Então, na realidade, se a gente parar para pensar, é claro que você tem que orientar o seu filho para que ele não entre lá, mas se a obra está cercada, a pessoa que está construindo, ela se resguardou dessa segurança. Por quê? Porque ela cercou a obra justamente para que não tenha nenhum tipo de problema. Porque muitas vezes acidentes acontecem quando está fazendo, por exemplo, uma perfuração. Está fazendo um furo lá para fazer a fundação. Vocês não imaginam, eu acho que a minha esposa gosta muito de cachorro, né? A gente tem tanto cachorro em casa resgatado da rua que vocês não imaginam. E, eu já resgatei cachorro que tinha caído justamente num
furo que foi feito para fazer a fundação. E dependendo do local, né, nesse condomínio específico que a gente está discutindo isso, a fundação média está dando mais ou menos entre 10 e 14 metros, né, de perfuração. Você imagina resgatar um cachorro lá a 14 metros? Quem já nunca ouviu lá no Datena, tá certo? No Siqueira Júnior e tal, uma criança que caiu num buraco num terreno vazio? Porque algum dia no passado aquele terreno foi feito talvez uma preparação para ser erguido um empreendimento, um prédio, qualquer coisa, foi feito um furo e por algum motivo, claro, um erro humano, não foi fechado, né? E aí o que acontece? Uma criança andando, o mato cresce, às vezes não tem a visão, ela vai lá e cai. E a gente ouve, quantas vezes a gente já ouviu, né? Quem nunca ouviu que a criança ficou lá 5, 6 dias, 3 dias, 4 dias, né? Às vezes, quando é poucos dias, ainda tem a probabilidade de ter vida maior, mas infelizmente acontece. Então, para que isso não ocorra, você faz o quê? Tapume. Mas para muita gente isso não é uma necessidade, como também não é uma necessidade fazer contabilidade, mas na realidade é assim. Então, esses atalhos que a gente faz para você fazer é justamente para que você não venha ter problema, porque isso tudo a gente aprendeu ao longo dos anos. E aí você condensar 30 anos de experiência numa forma que você possa fazer é o objetivo. E eu convido então vocês a participarem aí da semana do zero a chaves, né? Que a gente vai dar 3 aulas falando passo a passo de tudo como você faz para construir a sua casa do zero, sem experiência, sem recurso, né? Isso aqui é uma série de pré-aquecimento, a gente está falando de atalhos e obstáculos. E no dia 6/7 a gente vai abrir uma turma do Obra Sem Caos, que é o que a gente tem ensinado o pessoal a performar aí, tem colhido ótimos testemunhos. Agradeço pelo dia de hoje, abraço e a gente se encontra amanhã. Tchau!